Aqui no seio do Planalto Central, onde encontramos a cidade da expansão, fronteira do país. Aqui, a cidade planejada e da tecnologia, onde a engenharia é reflexo da dedicação e esforço de muitos. E aí o sonho transformou-se em Brasília, ou melhor, em realidade. E essa realidade vem acompanhada do suor de personalidades que fincaram suas marcas e construíram obras que fazem a diferença no dia a dia até hoje dos brasilienses. Júlio Xavier Rangel saiu do Rio de Janeiro e veio para Brasília aos 25 anos de idade. A cidade estava apenas começando, mas por conta desse engenheiro que acreditou no sonho, sem nenhuma modéstia, aqui ele fez um legado. Julinho, como era conhecido por muitos, foi conquistando seu espaço com seu jeitinho humilde e manso. E foi aqui, no Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, que Júlio trabalhou na construção de diversas obras que fazem a diferença até hoje no nosso dia a dia. Eu deveria ser médico por causa familiar. Fui, na época oportuna, para uma cidade de São José do Rio Preto, onde eu tinha um tio que era médico e a tia também. E passei o estágio lá de quase 2 semanas no hospital para escolher qual seria a especialidade a estudar. Nessa ocasião, não gostei muito da medicina. Fui convidado por um outro tio para percorrer as obras de implantação de uma estrada de ferro, da qual ele era engenheiro e diretor. Durante uma semana viajamos pelo interior de São Paulo, onde se estendia a estrada de ferro até a barranca do Paraguai, do Rio Paraná. E achei meu destino. E voltei e mudei, então, passei no vestibular de engenharia e vim me formar pela Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1959, desenvolvendo como projeto final de engenharia um projeto de estradas de rodagem. Em 1962, eu tinha já exercido a profissão no Rio de Janeiro e em São Paulo, por 2 empresas da área de fundações. Quando, em Santos, fui convidado pelo Durival, esse engenheiro que me tinha dado praticamente um encaminhamento, que vim para Brasília, porque ele estava sendo o 2º diretor do Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal, e precisava de uma equipe técnica que estava contratando. Eu vim em abril de 1961 a Brasília ver como é que era aqui. Gostei da cidade, mas tinha um problema de me despedir das empresas que eu trabalhava. Voltei para o Rio e São Paulo, pedi demissão em junho ou julho. E fui, digamos, encaminhado ao meu pedido de nomeação ao prefeito da época, que era o Paulo de Tarso, né? Mas a época que aconteceu foi quando o Jânio renunciou, e junto com ele, Paulo de Tarso. Então, a minha nomeação ficou em suspenso. Quando, em agosto, Durival me avisou que tinha sido aprovado e eu que deveria me apresentar dentro de 30 dias.
Então, em setembro, eu vim para Brasília e tomei posse como engenheiro de construção do DRDF. Na época, nós éramos uma equipe muito pequena, e tentando implantar ainda o DR. Trabalhávamos, na época, no gabinete do prefeito, que ela se situava no edifício sede do Ministério da Educação. Essa situação foi até dezembro de 61, quando houve mudança do diretor-geral. Dorival tinha resolvido voltar para São Paulo e foi nomeado Inácio de Lima Ferreira, que passou a ser o terceiro diretor-geral do DR. Com ele eu fiz muita amizade e acabei seguindo não só no DR, como em outras atividades que ele tinha do Conselho de Engenharia e no Clube de Engenharia também que ele tinha fundado aqui em Brasília. E muito tempo trabalhamos juntos de parceiros, eu sempre acompanhando o Inácio. Então, dentro do DR, eu tive atividades mais na área de projetos e pavimentação. E lá eu segui, praticamente fiz minha carreira lá dentro do DR e do GDF, paralelamente. Depois, digamos, dentro do DR, queria destacar a atividade que havia da instalação. O plano de estrada, o plano da rodovia do DR, tinha sido traçado pelo engenheiro Jofre Mazar Parada e serviu de base para a implantação das primeiras 21 rodovias estaduais. As rodovias federais já tinham sido executadas e pavimentadas, a grande parte delas, para o acesso a Brasília, pela Nova Cap e pelo DNR. Então, as atividades do DR se limitaram a, em convênios com o DNR, fazer a manutenção dessas estradas e, mais tarde, melhorá-las. O plano rodoviário do Distrito Federal foi determinado que fizéssemos a locação daquelas estradas que estavam anteprojetadas, de forma a garantir a posse dos traçados. Isso foi feito também um trabalho, muita coisa que serviu como base para todas as estradas atuais que o DR tem hoje em dia. Nessa época, havia também a construção das estradas pela Secretaria de Agricultura, para o acesso dos núcleos rurais. Essas estradas, mais tarde, passaram ao patrimônio do DR também. Como também passaram algumas, praticamente ruas do Distrito Federal, que hoje em dia, as estradas parques, também que cabem ao DR. Por incrível que pareça, tanto o acesso ao aeroporto como os eixos rodoviários Norte-Sul e a Épia são de atribuição do DR e não do Detran e Nova Cap. Essa é uma forte que foi. E dessa minha atividade junto do DR, eu participei não só dos estudos e projetos, como da implantação do laboratório de solos e pavimentos, que chamava de Diretoria de Normas e Pesquisas. Mais tarde, estando no governo do Distrito Federal, Secretaria de Obras, eu fui levado, por indicação do Clube de Engenharia, para o Conselho Rodoviário do DF. E logo a seguir, numa mudança de governo, eu fui convidado para ser diretor-geral do DRDF, onde eu exerci por 6 anos a atividade de diretor-geral. Quando eu vim para Brasília, eu fui chefe do 3º Distrito Rodoviário, distrito que fica ali na saída para Goiânia. E naquela oportunidade nós estávamos pavimentando a ligação Taguatinga-Braslândia. E num determinado momento da obra tivemos um problema lá com relação a alteração de projeto.
precisávamos executar uma alteração de projetos com uma certa urgência, para que a obra não houvesse uma paralisação, as máquinas não parassem e a obra tivesse continuidade. O diretor da área de projetos DR era o Dr. Júlio Rangel. E então eu pedi ao Júlio que fosse até a obra para nos dar esse socorro lá e visualizar o que poderia ser feito. E imaginava eu que aquela alteração de projeto fosse demorar de 15, 20 ou até 30 dias para ser executado, um período grande para nós que precisávamos realmente de tocar a obra com uma certa rapidez. Qual foi minha surpresa? Ao Dr. Júlio chegar na obra, nós abrimos o projeto em cima de um capô de um Fusquinha velho, entendeu? E ele começou a verificar o que é que teria que ser alterado. E ele pegou então um lápis, começou então a promover essas alterações que eram necessárias para a execução da obra. E a minha surpresa, estarrecimento, digamos assim, foi quando uma hora depois as alterações estavam todas prontas e nós tivemos então a oportunidade de dar sequência na obra sem nenhum problema, sem nenhuma paralisação que poderia ser necessária se você demorasse muito tempo. Isso para mim foi uma lição muito grande. Uma lição de quê? Gestão, em primeiro lugar. Segundo, competência. Terceiro, é uma pessoa muito assim focada nas soluções rápidas dos problemas, que é uma qualidade inerente do bom gestor. O bom gestor, ele precisa exatamente dessas qualidades, entendeu? De conhecimento, de competência e de soluções rápidas. E isso o Dr. Júlio tinha realmente com muita vontade, com muita presteza, entendeu? Em termos de resolver os problemas rápido, para que as obras não sofressem soluções de continuidade. Dentro das obras do DR, da implantação do plano rodoviário distrital, nós tínhamos que vencer várias passagens de córregos e rios daqui de dentro. E tivemos uma participação muito grande do engenheiro calculista Valmor Zeredo, que foi o responsável para grande parte dos cálculos dessas obras de arte especiais. Até hoje ele é um grande amigo, participante também do Clube de Engenharia, do qual eu tive a honra de ser presidente numa época e do qual até hoje estamos participando lá em conjunto. Tem mais de 200 pontes, obras e viadutos, só no Brasília e nos arredores. Só pontes, né? Pontes, sem contar os sem prédios. Sem contar prédios, edifícios. Eu fiz a Embaixada da Itália, a Embaixada da Espanha, a Embaixada do Paraguai, fiz a Embaixada da Arábia Saudita, fiz o Centro Islâmico, obras assim malucas, né? Olha. Obras extraordinárias, digamos. Né? Fiz umas 30 obras de Oscar, STJ, TSE, né? Tem um bocado de obras. Quando se fala em cálculo estrutural aqui em Brasília... Graças a Deus, a gente tem... Também estou aqui há mais de 50 anos, então tinha que ter feito alguma coisa, né? Entendeu? Mas tive a oportunidade também de encontrar uma equipe boa e conseguimos. Naquele começo eram poucos os engenheiros e todos os engenheiros, quando chegavam no DR, iam fazer um estágio no laboratório do DR, lá no Parque Rodoviário. E me recordo que tinha alguns engenheiros recém-chegados, tinha o engenheiro Luiz Geraldo, que entrou no mesmo dia que eu, né? E daí nós fomos para lá para ficar pelo menos alguns meses para acompanharmos os ensaios tecnológicos, sabermos como que era feito esse acompanhamento. E acharam que eu tinha o perfil para continuar no laboratório. O engenheiro Luiz Geraldo depois saiu de lá, que o próprio Dr. Júlio ao ver o meu currículo, porque na época eu estava fazendo também como dupla opção o curso de bacharelado em Química na Universidade de Brasília, porque eles permitiam você fazer um segundo curso, né? E então, como tinha a ver com o laboratório, falaram, não, então você vai ficar aqui no laboratório. Eu permaneci no laboratório por aproximadamente 15 anos. Né? E nessa ocasião, a gente pôde desenvolver uma série de trabalhos, logicamente sempre interagindo através do nosso diretor da Divisão de Normas e Pesquisas, que era o nome que era
lá do laboratório, que era o professor Luiz Gonzaga, que foi também diretor-geral do DR alguns anos depois. E era com ele que a gente trocava ideias e também com o Dr. Júlio. Acompanhávamos as visitas técnicas que eram feitas, né? E com o Dr. Júlio a gente tinha também contato várias vezes, que ele passava lá conversar com os novos engenheiros e sempre dando apoio, estímulo, né, para o nosso aprimoramento profissional. E no laboratório eu aprendi muito, até porque eu não sabia em que área eu iria trabalhar e no meu curso de engenharia, então, eu acabei fazendo todas as disciplinas que a UNB oferecia, tanto na parte de solos, quanto na parte de recursos hídricos e na parte de estruturas. Fiz o meu projeto final na área de estruturas, porque não sabia também qual área eu iria trabalhar, que era uma área que eu achava como promissora. Mas logo depois fui trabalhar exatamente na área rodoviária, e é uma área muito promissora e interessante naquela época também, né? E aprendi também tanto com o Dr. Júlio quanto com o Dr. Luiz Gonzaga, que eram referências nacionais. O DR, o laboratório, era também considerado um dos melhores do país. Tanto que nós fazíamos trechos experimentais, acompanhados também pela Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Distrito Federal, que foi feito trabalho em relação a isso, né? E desenvolvemos algumas atividades que posteriormente acabaram criando novas áreas no DR. Então a área do meio ambiente, que até então não existia, então nós fizemos um mapeamento de todas as jazidas, as cascalheiras, e após a utilização havia necessidade de se fazer a recuperação dessas áreas degradadas. Então iniciamos um projeto piloto de plantio de mudas para depois serem replantadas nessas jazidas. Até então não se tinha tanto esse cuidado ambiental. Também uma outra área que iniciou naquela época que a gente trabalhou no início do DR lá, incentivado também pelo Dr. Júlio, a parte de contagem de tráfego, que era uma coisa que a gente precisava para poder fazer o dimensionamento dos pavimentos. E que foi o embrião de uma área que acabou depois se tornando a área de trânsito, né, a Superintendência de Trânsito do DR. Também a parte de acompanhamento dos pavimentos, daí a gerência de pavimentos também surgiu naquela época. Parte de faixa de domínio também, mais posteriormente. Então, foram várias atividades que foram desenvolvidas, né? Éramos apenas 13 engenheiros naquela divisão de normas e pesquisas, e posteriormente que numa reestruturação que foram chamados outros engenheiros através de concurso para que pudessem atender esse aumento de demandas que nós passamos a ter no DR. No início da atuação do DR, onde as estradas ainda eram somente de revestimento primário, havia necessidade de se vencer os cursos d'água. Não havia recursos para se construir pontes em concreto armado. Então se resolveu montar uma equipe dentro do DR e aparelhá-lo para poder montar e construir pontes de madeira. E com isso uma equipe chefiada pelo um funcionário antigo chamado Velho Medeiros, que era o apelido dele, montou e chegamos a ter no DR um sistema completo de abate e processamento das vigas e madeiras, e construímos, das quais se destaca uma das pontes, que foi a maior delas, sob São Bartolomeu, no acesso a Unai. E foi construída uma ponte das maiores que nós tivemos, inclusive suportou
uma passagem de uma carreta em que o trator transportado caiu no meio da ponte e sem abalá-la, né? Então, no começo, nós tivemos várias pontes de madeira, até a vinda dos gaúchos, em que eles resolveram, para passar as colheteadoras, cortar os pendurais, os suportes da ponte, e quando passava a carreta, a ponte desabava. Então, fomos substituindo gradualmente por pontes de concreto. Então hoje, o que ocorre hoje? Decorrido já há tantos anos que eu iniciei a minha vida profissional, eu sinto falta daqueles tempos antigos nossos no DR do Distrito Federal, onde a gente vestia a camisa, onde a gente acordava cedo, chegava no trabalho cedo. Hoje nós vemos as pessoas, de certa forma, acomodadas. Isso realmente me deixa assim agoniado, porque não é mais a mesma coisa que nós tínhamos antigamente, onde realmente a gente pegava, usando uma expressão mineira, digamos assim, a gente pegava no chifre do boi, entendeu? E levava as coisas para frente. Hoje as pessoas se acomodam nos gabinetes e a coisa fica lá e a obra que se dane, em aspas, é isso. Depois da Constituição de 88, infelizmente, a gente vê muitas assim, direitos, e a gente não vê tanto aquilo que a gente gostaria que tivesse, que é dever, dever e dever. Ao assumir com o DR na época do Inácio, veio ser o nosso presidente do Conselho Rodoviário, o engenheiro João da Parada, que foi o responsável praticamente pela locação de praticamente todo o sistema de Brasília, o plano piloto principalmente, inclusive o Marco Zero da rodoviária. O João fez dispunha em sua residência das fotografias de todo o levantamento aéreo do Distrito Federal e passou a ser muito meu amigo e me orientando qual seria a locação das rodovias projetadas por ele para atender o tráfego do Distrito Federal. Naquela época eram 21 estradas. Então, mais tarde, nós locamos e fizemos, através da construção topográfica Febrando Desvio, um trabalho muito grande de materialização em campos aonde estariam as estradas futuras. Eu vim para Brasília numa firma de construção civil e fiquei de 66, dezembro de 66 até dezembro de 68, quando então eu entrei no Departamento de Estradas de Rodagem. E lá no departamento conheci pessoas e engenheiros fabulosos. Entre eles o Júlio Xavier Rangel, que eu conheci na minha vida, o Júlio Xavier Rangel. Ele tinha uma firma aqui de fundação e sondagem e fundação. E ele tinha um aspecto que ele sempre foi muito cauteloso nas coisas que ia fazer e construía fundação. Abriam aquele bloco, tirava a terra e vinha depois, tinha que encher de concreto. E ele descia, ele já era um pouquinho gordo, era um pouquinho só, e conseguia descer naquele buraco e ir até lá embaixo no fundo para poder liberar. Quer dizer, uma pessoa muito conscienciosa, muito criteriosa. Ele tinha essa particularidade de querer conferir a coisa para poder fazer uma liberação, porque a fundação é tudo na obra, né? E no Departamento de Estrada e Rodagem, quando eu cheguei, ele já estava lá e ele era da parte de projeto de estrada. Aliás, um projetista de primeira grandeza. E administrava lá a área. E depois ele se tornou diretor-geral do DR, com quem eu tive o prazer de trabalhar com ele. E ele teve 2 gestões. Na segunda gestão dele, eu fui chefe
de gabinete lá dele. Com a instalação do DR de Brasília, foi necessário ser constituídas equipes técnicas, né? E tivemos muita dificuldade, porque Brasília ainda estava em formação. Então se contratou principalmente muitos engenheiros recém-formados, vindo principalmente de Minas Gerais. E necessitamos fazer, digamos, uma reciclagem dos mesmos. E em convênio com o IPR, fizemos diversos cursos de formação desses profissionais. E como a minha área de estudos e projetos também levava um pouquinho para a área de aprendizagem, eu fui coordenador de diversos desses cursos, de pavimentação, administração, e quase tudo isso lá. E com essas equipes, até hoje, praticamente, ainda temos engenheiros daquela época que foram formados pelo DR, continuam lá. Outros saíram para empresas construtoras aqui e foram ser diretores e donos dessas empresas. Bom, Brasília, naquela época, 1962, era uma cidade praticamente a cidade de poucos recursos, de poucos meios. Eu participei, eu posso dizer que participei e ajudei a construir Brasília, porque Brasília era praticamente quase tudo terra. Aqui onde nós estamos hoje aqui, tinha até campo de futebol aqui, que eu jogava futebol aqui naquela época, aqui, né, na 114, na 316 aqui. Quer dizer, era uma cidade que nem todas as quadras estavam preenchidas, muito poucas estavam preenchidas. O setor comercial sul ali, poucos prédios havia construídos. Era uma cidade com muita dificuldade, nós enfrentamos muitas dificuldades aqui durante muitos anos. E a cidade então ainda existia aquela preocupação de que ela possivelmente iria retornar para o Rio de Janeiro. Vai sempre retornar, nós ficávamos naquela apreensão terrível. Mas nós, pioneiros, nós fomos lutando para que ela permanecesse em Brasília, fomos ajudando a construir Brasília com um grupo de pioneiros, com um grupo de pessoas que aqui vinham aportando. E hoje nós temos essa capital, que é a terceira, quarta capital maior, né, em termos de população, superior a 3 milhões de habitantes, com apenas 50 e poucos anos de vida, né? O Júlio Rangel é outra figura extraordinária. Júlio Rangel é um engenheiro, um homem fino, educado, com aquela voz mansa dele, que soube sempre... A grande arte de Julinho, que eu sempre chamei assim, foi fazer amigos. E fazendo amigo, ele convencia todas as pessoas a fazer grandes obras. O Júlio, eu conheci o Júlio principalmente como presidente do DER, Departamento de Estrada e Rodagem do Distrito Federal. Tinha depois o Claudinho também, que era uma outra figura extraordinária, né? Essas pessoas, Brasília deve muito. Por isso é que é muito importante que se faça gravações dessas pessoas. Nós temos que deixar para a posteridade, para daqui a 50 anos, né, quando Brasília estiver fazendo seus 100 anos de vida, para que o jovem possa conhecer que temos hoje a Brasília, né, desenvolvida, com respeito, que aqui se fixou uma população heterogênea, vindo de vários estados e que se formou, né, uma nova civilização aqui de jovens, de crianças nascidas em Brasília, que já é a geração de Brasília, e que ela precisa conhecer, se elas hoje residem em Brasília com todo esse conforto que Brasília oferece, deve ser principalmente pessoas de respeito, como Valim, como o Júlio, como tantos outros que trabalharam em benefício dessa cidade. De forma, o meu respeito, a minha admiração por Júlio Rangel. Na época da construção da ponte de Brasília, em madeira, o DR montou uma equipe em que praticamente ia para as florestas, abatia os troncos e os lavava com machados. O operário ficava em cima do tronco e ia fazendo os pilares e as vigas com o seu machado, cortando, descascando e preparando. Mais tarde é que viemos a comprar os processadores, as serras
para montar todo o sistema de marcenaria para preparar o material para a construção das pontes. Nessa época, o DR, além da turma de coisa, ela dispunha de junta de boi para arrastar no meio da mata os troncos. Porque se você fosse usar um trator, você iria sacrificar demais a mata. Através da junta de boi que arrastava os troncos, você via serpenteando no meio da mata sem prejudicar demais o meio ambiente. Ele chegava, ele não falou, mas houve uma época que além de DR, ele fez fundação e sondagem de vários prédios aqui de Brasília. Ele fez a fundação e sondagem. Então, por exemplo, o macacão dele ficava 3 dias no tanque para poder ir para a máquina, porque era puro barro. E ele tinha muito contato com as esposas dos peões, né? Porque vão pedir, às vezes iam ganhar neném ali ao hospital para ver se estava tudo bem. Fazia um trabalhozinho secundário. Mas fiz boas amizades com as esposas dos peões. E depois do DR também, eu sempre gostei muito da camada peão. Ele é uma pessoa de muita garra, muita fibra, sempre trabalhou muito, é uma pessoa amorosa, gosta muito da gente, cuida muito da gente. A lembrança que eu tenho é de quando eu era pequena, nos aniversários, ele se juntava a gente, quando a gente era bem pequenininho, pegava a gente, ficava brincando, colocava no colo. E agora vem a bisnetinha dele, a primeira bisneta, e estamos muito felizes, cuidando bastante dela. Ele também está bastante feliz. E é isso. Um carinho muito grande que sempre teve com nós todos. Sempre foi muito carinhoso. Era um momento feliz. Assim. Nossa infância foi muito feliz, graças a ele, a minha mãe, claro. E eu lembro desses momentos. Assim, sempre trabalhou muito, mas assim, isso não afastava da gente. Pelo contrário, ele levava a gente para trabalhar. Uma vez levou o Tom e eu para a estrada, foi uma viagem assim, maravilhosa, a gente foi Formosa, eu lembro até hoje, assim, muita lama, aqueles tratores enormes atolados, ele passando de fusquinha, assim, no meio do atoleiro, pra gente foi uma aventura. O conselho que eu posso dar para os nossos engenheiros é que acredite na sua profissão, lute para fazer um bom desempenho. Porque muita coisa depende do engenheiro, desde a concepção do projeto até a sua execução e principalmente, mais tarde, do acompanhamento e conservação de suas obras. Porque o concreto não é eterno, ele necessita de conservação ao longo do tempo. O mesmo acontece com os pavimentos. Os pavimentos são projetados por uma vida útil de cerca de 10 anos. Ele precisa, ao longo desse tempo, ser mantido e conservado. E mais tarde, ele tem que ser reavivado. Não digo recapeado, eu digo reavivado. Quer dizer que existem várias técnicas de manutenção dos pavimentos. Então, esta é a principal função do engenheiro, cuidar do que ele construiu.